Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Eli Santos e você está no Papo Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a Marcela Alban, autora de Austral e Oso. Fala aí o seu nome que eu confundi. Horrors assim. Horros Assi. E a gente vai falar um pouquinho sobre os livros dela, sobre a carreira dela e sobre fanfic também. Fala aí, Marcela, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros para a gente começar essa conversa. Tudo ótimo. Melhor agora, né? Que finalmente fui chamada para ser entrevistada. Estou muito honrada, muito feliz. Bom, eu sou a Marcela Alban, eu sou do interior de São Paulo, fanfiqueira, nerd, jogadora de RPG. Eu sou autora de Astral e o mais novo livro, Ó Rosa Si, que é uma música da Shakira, aliás. E já deixa a primeira curiosidade. É, Legal. Também sou escritora de Tormenta. Logo vou ter um conto publicado no Crônicas da Tormenta. Sou RH por obrigação. Enquanto os best-sellers não vêm, também sou RH. E é isso, tô aí nos eventos da vida, participando e escrevendo umas coisinhas aqui e ali. Isso foi muito legal ver essa diferença. Você consegue escrever sobre Tormenta, que é um mundo de RPG adicional. Você consegue escrever com o Astral e você começou com fanfic. Como você consegue juntar tantas coisas diferentes? Como você se organiza? Você escreve um pouco sobre, começa escrevendo sobre fanfic, depois pula para o Tormenta. Como que você gerencia essa parte da escrita? Então, na verdade, as fanfics que ajudaram nisso, né? Porque eu tenho fanfic de ficção científica, eu tenho de medieval, eu tenho fanfic de tudo quanto é tipo. Drama, eu só não tenho de terror, porque não é o meu, o meu ambiente. Mas as fanfics, elas dão bastante abertura para você escrever o que quiser, né? Então, foram 6 anos escrevendo, então eu fui criando, assim, o meu estilo, eu consigo criar qualquer enredo em cima desse estilo. E Tormenta, eu sou muito fã, né? Já faz mais de 10 anos que eu jogo RPG. Então, para mim, é fácil quando eu conheço o cenário, né? Tipo, fanfics, você tem que conhecer bem o cenário para você conseguir escrever. Então, eu amo fantasia, amo RPG. Então, para mim, não é muito difícil escrever. Mas porque eu não fico na bolha da comédia romântica, né? Eu me proponho a sair, me proponho a ler outras coisas, eu acho que isso ajuda bastante. É uma tarefa difícil. Eu até já conversei com a Marcela sobre o Astral. Eu falei, pô, ao contrário dela, eu tenho facilidade de escrever terror, mas escrever comédia pra mim é muito difícil, muito difícil. E é engraçado que todo mundo que conversa comigo fala, não é possível que você escreva terror, você escreve comédia. Eu falo, não, cara, eu não consigo escrever comédia. Uma vez eu tentei escrever um. Eu conheço a Tormenta também, jogava quando era mais novo. E uma vez eu tentei escrever um conto de comédia baseado em Tormenta. Nossa senhora, ficou ruim demais. Aí eu, sabe, quando sai uma piada ou outra no texto que assim, foi muito natural e deu certo, mas assim, tentando fazer, eu não consigo fazer de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o pior é que você é engraçado, né? Às vezes as É, piadas que eu fico, meu Deus. eu não consigo. Eu já tentei de tudo quanto é jeito, sempre fica ruim. Aí eu, deixa quieto, eu tenho algum problema. Talvez quando eu conseguir saia alguma coisa boa, mas por enquanto não dá certo. É muito difícil. Passear entre os gêneros é muito difícil. É bastante difícil. Mas tem que tentar, não pode Tem que parar. tentar. Então, eu gosto. Tanto que o próximo livro que eu vou lançar, que é o Barba, é meio drama, comédia, meio filosófico, sei lá. Eu ainda até não sei que esse cara apareceu para escrever. Mas é difícil, assim. Tem muita coisa que eu escrevo lá e eu fico muito na dúvida se ficou bom ou não. E quando eu escrevo terror, eu já olho e já falo, não, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou ruim, isso aqui ficou legal. Fácil para mim, daí eu pego, isso ficou engraçado, mas eu pessoalmente não sou tão engraçada, aí para escrever eu consigo escrever, fazer umas gracinhas. Não, ficou muito bom. O Astral é sensacional. A gente conversou já sobre isso, já coloquei no. Já fiz até uma resenha sobre ele. Depois eu vou colocar o link aqui do site da Jambô. E é muito divertido. E assim, para conseguir fazer um cara que. Assim, por regra, eu leio terror no máximo suspense. Assim. Leio mais outras obras, assim, por ser um clássico, por ser uma obra assim, eu sei que é boa, eu sei da qualidade. Senão eu não saio do terror, não. É muito difícil.
Os meus livros aqui é tudo Stephen King pra cima. Honra. Mas eu comecei a ler o Astral, li até o final, muito bom, muito engraçado. Eu fiquei, pô, se eu tivesse esse toque, porque assim, a comédia tá nos toques, né? Não é, você não vê a graça de escrever uma cena inteira de comédia, você vê naquela última palavra, ou na expressão, ou no toque que o personagem dá, essa é a parte complexa, né? É verdade. Às vezes são duas palavrinhas ali, né, no meio E da página que dá a graça. eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Qual foi a primeira fanfic que você escreveu? Você lembra? Lembro? Vixe. Olha, eu tenho 66 fanfics. Eu fiz esse Nossa. levantamento porque o pessoal pergunta bastante. Tem 66 fanfics. Minha primeira se chama Amigo é pra essas coisas. Um título gigante. E é uma história bem bobinha, bem de dois amigos de infância que acabam se apaixonando, bem aquele clichêzão. Colegial e tudo mais. Aí essa foi a minha primeira fanfic. A segunda, não sei. Não, é engraçado porque assim, meu primeiro conto que eu escrevi foi um de terror num casamento dos amigos meus, que entra dois, três lobos lá e faz a zorra lá. Não sei porque eu também gosto tanto de escrever terror, mas eu gosto. É meu, assim, minha esposa, por ela, eu só escrevia coisa assim. E o Barba, ela fala, não, isso que você tem que escrever. Nossa, não tem comparação com os outros textos. Eu falei, ah, mas não sai, eu não sei. Se pediram para escrever alguma coisa, algum drama, eu não sei. O Barba saiu, mas eu não sei. Eu não tenho ideia de como começa, não tenho como ideia do que fazer. Tal da inspiração, né? Você senta, escreve alguma coisa e faz. Mas a gente assim também está começando. Talvez aqui o tempo consiga melhorar isso, né? É uma constante evolução. 66 histórias já é coisa pra caramba, né? Você tem noção de quantas palavras dá mais ou menos? Difícil, né? Não tem nem noção, Não tem porque tem noção, né? histórias que tem um capítulo, né, que é um conto, a gente chama de one shot, e tem história que tem 50 capítulos, então é muita coisa. É muita coisa. E você começou lançando as fanfics em qual plataforma? Eu comecei no NIA Fanfiction, era mais famoso antes, e depois eu fui pro Social Spirit, que é a plataforma mais famosa. Daí eu escrevia fanfics, já posso falar do que era? Ou você quer guardar pro final? Não, pode falar, pode falar. Tô aqui é conversa com você. Ah, eu escrevia fanfics de Naruto, bem nerd. Tanto que usei essa artimanha para vender astral na Bienal. Aí Na funcionava. Comic Con. Eu vi, Funcionava, eu tava Comic lá. Con, eu vi alguém vestido de Naruto. Ah, sabia que era uma fanfic de Naruto? Sim, astral era uma fanfic de Naruto. A Rosacy também era uma fanfic de Naruto. Como? Boa pergunta. Eu só usava os personagens. A maioria das minhas fanfics eu só uso os personagens e coloco dentro de um contexto que não tem nada a ver com Naruto. Mas os personagens, eu tento deixar eles bem parecidos com o que estão no anime, a personalidade, o Naruto meio tonto, tal, a Sakura meio agressiva, e assim vai. Mas eu não tenho nem ideia de quantas milhares de palavras tem tudo isso, porque é muita coisa. É Um dia muito- eu posso fazer o cálculo só para a base de curiosidade. Vou fazer um bolão pra ver quantos é, mas só se tem com 50 capítulos, tipo, passa das centenas de milhares de palavras, com certeza. Com certeza. É muito. E essa de 50 capítulos é muito grande. Os Nossa. capítulos são grandes. E quantos seguidores você tem nessas redes sociais? Essas redes sociais são específicas para fanfic. Esse Social Spirit é uma rede social só para isso. Tanto que tem timeline, tem como mandar mensagem. Antes tinha um chat, daí eles tiraram. E a última vez que eu vi, acho que estava com 3.400 seguidores, alguma coisa assim. É É gente pra bastante. caramba. Oh, gente pra caramba. É uma baita vantagem. É uma vantagem quando você vai lançar um livro, porque você conseguir 3 mil, mais de 3 mil leitores é complicadíssimo, né? A gente sabe, a gente que é escritor, a gente sabe como é difícil. Então você conseguiu transformar esses leitores nos leitores do Astral? Como que você fez essa dança aí? Então, quando eu adaptei Astral, tudo, eu já estava um pouco afastada das fanfics, né? Porque já estava sem tempo, voltei a trabalhar. Eu escrevi essas 66 histórias em 4 anos, né? Que eu estava desempregada.
Aí eu comecei a fazer pós-graduação, tudo, me afastei um pouco. Quando eu lancei Astral como original, eu fiz essa adaptação, tudo, eu avisei lá. Teve muita gente que apareceu comentando, começou a me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas não consegui atingir todo mundo. Tanto que tem muita gente também que sai do social, acaba tendo outra vida. Então, desses 3.000, se eu atingir uns 10% com as minhas postagens lá, foi muito. Porque é uma rede muito. Passa muita gente, né? Tem uma rotatividade alta. Mas hoje eu comecei a fazer umas lives, né? Semana passada eu fiz uma, essa semana tem outra, com autoras. E começou a aparecer muita gente das antigas, um pessoal novato. Então agora eu tô conseguindo reconquistar esse público de novo. Isso é muito legal, porque é o público que vai conseguir identificar a característica nos personagens de quem ele conhece, vai se identificar, e mesmo assim ainda vai ter uma história nova, né? Então você consegue prender o leitor pela familiaridade que ele tem com a história e pelas novidades que ele vai enxergar. E às vezes até ele tenta adivinhar o que o personagem vai fazer. Pô, o Naruto faria tal coisa. Então, assim, é legal você conseguir prender, já prender o leitor, assim, mesmo teoricamente ele não conhecendo a sua história, ele conhece, né? Exatamente. E tem um pessoal que tá lendo e fala, ai, tal personagem era o Naruto, né? Tal personagem era tal. Gente, exatamente. É muito legal. É bem recompensador, porque gera uma comoção, né? Gera um engajamento. Então, é bem interessante. E é interessante também ver que tem muita menina nesse mundo que ama animes, que fazem conteúdo para anime. Então, é legal estar dentro desse público. É legal, quanto mais pessoas que a gente conseguir abordar com a leitura, melhor, né? A gente está nessa briga, né? Não é. A gente sabe, né, que quem escreve no Brasil é para conseguir comprar essa briga e tentar levar a literatura para o máximo de pessoas possíveis, né? Não tem outra coisa, não tem outra vantagem, nem outro objetivo, é esse. Se você É, escreve por um tempo, você sabe como funciona e você sabe que o objetivo é esse. E é bacana você conseguir juntar, assim, conseguir levar um pessoal que gosta de assistir o anime para ler um livro de comédia romântica. Então, é uma mistura legal e às vezes é só o primeiro passo do cara. Você está acostumado a assistir anime, ele começa a ler o seu livro, começa a ler o segundo, quando você vê, você já conseguiu transformar um telespectador em um leitor, né? exatamente. E essa questão de viver de escrita, tudo. Teve uma moça do meu escritório essa semana mesmo que falou para mim: por que você trabalha aqui ainda? Você já tem 2 livros publicados. E eu perguntei para ela: quantos livros você comprou esse ano? Ela: nenhum. Falei: exatamente, É, exatamente isso. exatamente, é esse o ponto. Então, a gente não tem grandes ambições financeiras, nossa ambição é levar cultura mesmo. Aí assim, tem muita gente amigo que compra também. O Flor de Sangue eu vendi para um monte de amigos. Se você perguntar um ano depois quantos leram, compraram mais pela amizade. Mas aquele 10%, 15% que leu já valeu a pena. Já leu, tem um amigo meu que não lia nada e leu todos os livros que eu escrevi e agora começou a ler. Então, assim, já valeu a pena, né? Você já fez uma mudança. E eu quero te perguntar como foi o lançamento do Astral na Bienal 2019. Não sei se você estava lá a hora que eu cheguei, acho que não, né? Acho que não. Eu cheguei uns dias depois, porque eu sou de São Paulo. Tipo, vai ser também. Eu Eu também. consegui pegar férias. Eu consegui pegar férias, mas eu cheguei uns dias depois lá. Não cheguei no mesmo dia que você. Eu cheguei no último fim de semana, só peguei o fim de semana também. Então, Astral, eu tinha feito uma primeira edição, né, que eu fiz numa gráfica, tudo 50 exemplares, e foi um amigo meu que tinha feito a capa, não é essa, é outra, né? E ele fez nesse estilo mangá, com a câmera, tudo. Aí, quando a Karen viu, ela falou, peraí, né? Daí mandou pra desenhista tudo, que é a Eude Tênis, a Giovana, do casal Eude Tênis, e ela fez essa coisa linda. Linda mesmo. Sensacional. Perfeita, cara. Sim, Bem. todo mundo perguntava se era uma graphic novel, tal, porque linda a capa, né? E, e foi muito legal porque ela quis pegar esse negócio do mangá porque era uma fanfic de Naruto, né? Então, não, Sim. vamos manter as origens. Então, eu só tinha visto a imagem assim, mas você vê o seu livro pronto é outra coisa, né? Então, quando eu cheguei no stand
Eu falei, eu cheguei, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Aí eu cheguei, eu vi aquele monte de astral. Tá, me segurei que o Enéas tava lá, tava perto, né? Aí me segurei. Nisso, as minhas amigas do Rio de Janeiro chegam. Ai, eu desabei chorar. Ai, o meu neném. Eu falo, é meu primogênito e meu caçulinha, né? Então, é uma emoção assim que não tem como explicar. Eu acho que você me entende, né? É só vivendo mesmo pra saber, porque eu não consigo encontrar palavras mesmo, não é clichê, não consigo definir em palavras a emoção. É um misto de um monte de coisa, emoção, felicidade, aquele peso que sai, sabe? E eu tinha muita vergonha. Eu ficava nas fanfics, mas eu sempre quis escrever um livro. Tanto que tem um que tá há 8 anos que eu tô, mais de 8 anos que eu tô escrevendo, mas eu nunca consegui finalizar. E eu tinha muita vergonha, né, de mostrar a minha cara, falar com as pessoas e tudo. E aí eu falei, não, pô, tomei coragem e fui. Então a Bienal foi um ponto de partida muito grande. E eu conheci muita gente legal, eu conheci mais do mercado editorial, conheci pessoas que eu já amava, que eu era fã. Então foi muito recompensador. E não tem dinheiro no mundo que pague esse tipo de experiência. Quem conheceu a Marcela pessoalmente acha que é mentira, ela falando que ela tinha vergonha de falar, hein? Não já sabe se vender, se vende bem. Eu sou RH, né, gente? A gente É, treina, mas eu sou muito tímida. eu não tenho problema com timidez, não, mas vender seu livro é alguma coisa complicada, porque você fica com aquele pé atrás, né, de, pô, Exato. você fica meio assim, mas chega uma hora que você percebe que, assim, a vantagem, né, de estar numa editora como a Odisseia, o selo como a Odisseia da Jambô, é que já tem um público que é, cara, que assim, apesar de não ser exatamente o nosso público, né, eles são leitores, né? Então, assim, leitor, se você conseguir vender bem o seu peixe, o cara vai querer comprar, o cara vai querer ler, né? A premissa dele é ler, ele entra numa loja, num stand de RPG que seja, aí ele vai, ele lê. Não tem como jogar RPG sem ler, não tem como ler, não tem como entrar no mundo de se você ler. Então, se você consegue abocanhar um pedaço, né, desses leitores, você já consegue fazer a coisa caminhar. Eu vendi muito para irmã e mãe de, de, de fã de Tormenta, porque o Flor de Sangue, a protagonista é uma mulher, então as mulheres se interessavam pelo livro, né? Então eu pegava mais por essa parte. Mas é o que você falou, a sensação é muito boa, é muito legal mesmo. Fazer cosplay, né? Fazer cosplay. A gente aproveitou, né? Tanto a Comic Con quanto a Bienal, a gente aproveitou. Tanto para vender, quanto... eu acho que conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. Tem muita gente que vai no Instagram depois, que lê o livro, e é a melhor parte, na minha opinião, né? Essa, quando alguém lê alguma coisa sua e vai no Instagram, porque ó, eu quis vir falar com você aqui para falar os pontos positivos, negativos, o que eu gostei, o que eu não gostei. Se a pessoa se interessa nesse nível, é porque o livro de alguma maneira tocou ela, né? De alguma maneira fez ela se porque a gente sabe como é difícil a pessoa deixar uma avaliação, né? Às vezes você tem milhares de downloads no Amazon para ter 10 avaliações, né? Então, é difícil, né? O leitor, geralmente, quando fecha a página, o mundo acabou ali. Então, se ele para vir conversar com você, já é um ganho, já é uma vitória em cima, né, da leitura. É que aquilo ainda não acabou, né? Ele precisa finalizar aquilo. E é muito legal saber que os autores fazem parte da história. Então, não, eu tenho que conversar. E é muito legal essa coisa da acessibilidade, né? Que a gente. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Então, nós somos muito acessíveis. Então, a pessoa acha a gente lá no Instagram, pode perguntar, pode falar. Teve uma menina que ela é minha xará, e eu lembro dela. Eu até autografei como para minha xará e tal. E ela veio no Instagram e falou: Oi, eu sou a Marcela, lembra? Tal. Falei, cara, claro que eu lembro. Cada pessoa que aborda a gente é uma situação diferente, é uma história diferente. E é muito legal. Sim. É melhor. Evento é isso, né? Evento é essa interação com o público e se ele vira depois na rede social. Tem muito uma pessoa que eu conheci lá na Bienal do Rio e até hoje eu posto alguma coisa de algum livro, ela comenta, compartilha, divulga. Então, assim, você acabou ganhando um amigo, né? E assim, o ramo, né? A literatura no Brasil é muito feito de amigos, né? A gente acaba fazendo muita amizade com muitas pessoas.
E é eles que ajudam a impulsionar, a fazer o nome do livro girar, você conseguir mais leitores, né? Assim, um apoia o outro, né? Um compartilha o trabalho do outro. Porque sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Não vai, é difícil demais. Ainda mais nesse meio, gente. Sozinho vai para lugar nenhum. É, exatamente. Sozinho, esquece. Ainda bem que a gente tem noção disso, né? Tem muitas pessoas que não têm, né? Que acham que é o talento que carrega nas costas, né? Mas se soubesse quanto suor, né? É a pessoa que escreveu o livro que vai mudar o mundo, né? O Paulo Coelho. É assim, nossa, o que mais tem? Nossa, quantas pessoas tem? E quando a pessoa perde sua opinião, você fala alguma coisa, a pessoa fala que é o estilo, fala, não é estilo que você está escrevendo aí, não é estilo, não tem nada a ver. Mas 90% das pessoas ignoram totalmente o que você está falando e vai e faz e tropeça nas mesmas pedras que você tropeçou só por não ouvir, né? Às vezes não vale a pena, né? A pessoa cair num buraco que você avisou 50 vezes que ela ia cair, né? E no meio das fanfics tem muito disso, né? É. Porque tem gente que acha que é autor profissional que tá ganhando para aquilo e, nossa, não vou postar o próximo capítulo se não tiver 50 comentários. E não sei o que faz umas coisas assim. Eu acho, assim, eu julgando, eu acho um absurdo, gente, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos se divertir. Se for para querer receber críticas construtivas e tal, vai no meio profissional. Você não vai receber crítica de uma leitora de 13 anos, pelo amor de É. Deus. Tem que saber dosar, né? Esse tipo de coisa, né? Às vezes o perigo está aí, né? Em tratar o começo da escrita como se fosse o final já, né? Uhum. Às vezes, mas assim, eu acho que é aquilo que tem que fazer. Assim, a gente dá a nossa opinião, mas muitas vezes mesmo a pessoa está lá com aquela gana de ser o próximo Paulo Coelho, o próximo André Bianco, o próximo Stephen King e esquece que os caras ralaram pra caramba, né? Não foi assim, né? O cara não escreveu o livro e colocou na internet e de uma hora para outra tava famoso, né? Não existe. E muitas vezes o cara nem ganha dinheiro com o livro em si, né? O cara ganha dinheiro com palestra, com curso. Se você olhar os escritores, os grandes escritores nacionais, vivos ainda, a maioria tem curso de escrita, faz palestra. É, Escreve em é um ramo blog. difícil. É, exatamente. E eu queria te perguntar se você acha, o que você diria para alguém que quer começar a fazer uma fanfic hoje? A pessoa decidiu que quer escrever uma fanfic, o que você acha que ela deveria começar? Por onde ela deveria começar? Primeiro, pensar que você não tem que agradar um público. Fanfic, você não vai vender, você não vai ganhar dinheiro com ela. Então, você tem que se divertir. Eu quero escrever uma fanfic sobre pegar Avatar. O Aang é um vampiro. Porque, não sei se você sabe, mas Crepúsculo era uma fanfic de Harry Potter. E 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo. Nossa senhora. Então, Eles assim, conseguiram mudar bastante a história, hein, cara? não sei quem era o Edward, mas na minha cabeça não é o Harry. Não, não. Então, se você quer colocar o Aang de Avatar, por exemplo, como um vampiro, ou quer colocar o Harry Potter como um vampiro, coloca, sabe? Você sempre vai ter um leitor, nem que seja um que vai gostar da história, se isso é a sua preocupação. Mas a preocupação maior é se divertir, porque fanfic não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar reconhecimento mundial. Se por acaso você der sorte de um olheiro ver você e tal, ótimo, mas não pensa nisso. Se você estiver pensando em escrever profissionalmente, estuda, vai escrever, vai fazer as coisas certinho, vai atrás de um profissional para revisar, para fazer uma leitura crítica. Mas se for para escrever fanfic, só vai, se divirta, não tenha medo, sem pressão, posta quando quiser, interaja com os seus leitores. E é isso, gente, seja feliz. A imaginação não tem limite e fanfic tá aí para testar isso. Aproveita, pode ser um gancho para você escrever um romance, igual você fez, né? Eu Exatamente. acho assim, a fanfic é uma baita porta de entrada para o mundo de escrita, né? Primeiro que a chance de você ter alguma interação é muito maior, porque você já vai achar um público, é muito mais fácil você definir com quem você vai conversar, né? A partir do momento que você faz uma fanfic de Naruto, não tenho ideia de quantas centenas de milhares de pessoas gostam de Naruto no Brasil. Você já tem essa parcela para você já tem uma fatia que você consegue até mensurar.
Se você for no Facebook Ads e fazer um gerenciamento disso, você consegue saber até mais ou menos quantas pessoas citam Naruto nas redes sociais. Aí você já tem uma ideia de quantas pessoas vão, no mínimo, parar e falar, pô, vou dar uma lida nisso aqui pode me interessar. Isso, para mim, é uma vantagem assim, indescritível, porque você sabe com quem você está falando sem nem começar a escrever. Às vezes você nunca escreveu na sua vida, mas você sabe para quem você vai escrever. E você define, por exemplo, públicos de terror no Brasil. Complicado, é muito difícil. Mas você definir o público de Naruto é muito mais fácil. Você entrar numa comunidade, num grupo e ver lá, tem 50 mil pessoas lá. Você fala, pô, já tem 50 mil pessoas que se interessam, no mínimo se interessam pelo que eu vou escrever. Então, é uma vantagem, assim, enorme, gigantesca. Né? Enorme. A única desvantagem é que a maioria que lê fanfic é menor de idade, então eles não têm dinheiro para comprar o livro. Mas você tem um público ali. Sim, você tem um público, Não, mas assim, você está cativando o leitor do começo, né? Esse leitor com 13 anos, quando você começou a escrever 4 anos atrás, né? Já está quase virando maior de idade hoje em dia. Então, É você já tem aquela. Por isso que eu falo, passinho de tartaruga, né? A gente vai começando, crescendo, vai fazendo, e a gente sabe que é uma coisa pra frente, né? Escrever não é de uma hora para outra. Não... Quem está assistindo isso aqui, esperando que a Marcela vai falar assim, ó, escreve a fanfic que é show. Rapidinho você vai estar na Bienal do Livro e da Comic Con. Ó, gente, não Vai é. por Não é. É muito difícil. o tanto de não que eu já recebi, já recebeu bastante não também. E demais. Não e escrita deveria ser sinônimo, praticamente. Quando eu recebi o e-mail de aceite da Karen, eu quase chorei, né? Eu fiquei pulando na sala. E depois disso, as portas só foram se abrindo. Mas uma coisa que não sou eu que tô falando, tá? Modéstia à parte, assim, as pessoas dizem. E, não, mas isso é um conselho para todo mundo. Sejam simpáticos, conversem com as pessoas de igual, sabe? Você é autor, mas você não é melhor que ninguém por causa disso. Então, você acaba criando vínculo mesmo com as pessoas. Até nas fanfics, eu criei um monte de amizade aí e elas me ajudam bastante em divulgação e tudo mais. Então, é importante que você tenha um público, mas que você trate bem o seu público, trate como um igual, porque ninguém é melhor que ninguém nesse meio. Não. E assim, a chance do seu leitor te divulgar é maior do que qualquer outra pessoa te divulgar, né? Ele é seu maior incentivador. Então, você tem que ter ele próximo, senão. Se o leitor não for com a sua cara, você talvez não consiga nem vender um livro fisicamente. Se você conseguir vender, vai parar ali, né? Ninguém vai ler de uma pessoa antipática, é muito difícil. Eles podem até te boicotar, gente. O É, boca é impressionante. pode boicotar, exatamente. Então, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque o É que é, cancelar, né? Não é mais boicotar, é cancelar. cancelar. A gente tá sendo monitorado o tempo todo, né? Tomar muito cuidado. Às vezes você vai escrever uma coisa para você, nossa, nunca que é. Vou até citar um exemplo. Quando eu escrevi a Era Z, que é o meu conto de terror que está disponível na Amazon, eu estava com a revisora, que é a Francine Porfírio, e aí ela pegou, fez a revisão, tudo, e me mandou assim que tinha uma parte lá da história que o Carlos, que é o protagonista, ele tratava o zumbi como psicótico porque ele era violento. E aí ela falou, não, cara, não, psicose é uma doença mental, não tem nada a ver com violência, as pessoas podem entender mal. E assim, você esquece assim, o Carlos não é um cara legal, ele traz antipatia, ele não traz simpatia de ninguém. E assim, ele foi feito nessa intenção, é meio claro, assim, você começa a ler, você vê. Só que realmente, assim, ela falou, eu fui, troquei, tinha duas ou três vezes que ele falava isso, eu fui, troquei, falei, pô, realmente, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer isso, porque às vezes você vai ofender uma pessoa, você não tinha ideia, não era sua intenção, né? É um, é um personagem falando uma coisa, só que a pessoa liga a você diretamente, às vezes você tem que tomar cuidado, mas você transforma o cara em um cara antipático, de propósito, fala, esse cara não tem nada a ver comigo, tem que tomar muito cuidado com o que você escreve, porque você, a partir do momento que você começou a colocar o coisa no papel, você tem responsabilidade sobre isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está escrevendo e lembrar que a gente está sendo monitorado e a gente pode ofender alguém, né? É fácil você ofender alguém, ainda mais se essa pessoa estiver frágil psicologicamente, aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode escrever uma coisa pensando que vai ajudar a pessoa e na verdade você está jogando ela para baixo. Uhum. Isso acontece muito, eu vejo na comunidade LGBT, tudo.
que o pessoal quer escrever sobre, quer dar aquele apoio, mas acaba pecando. Tanto que uma vez eu estava pensando em fazer personagens LGBT e eu conversei com os amigos que são do movimento e eles falaram, olha, fazer isso não é legal, olha, fazer assim, a gente não se importa que a gente te conhece, mas outras pessoas podem. E eu deixei a ideia, porque eu não sou do meio e eu não tenho voz, eu não tenho. Difícil. É, eu não é meu lugar de fala. Então, a gente apoia do jeito que pode, mas não tentem ser sabichões se você não sabe de nada. Eu tenho uns amigos gays e no Barba tem um conto que ele encontra um menino que foi expulso de casa por ser gay. E aí, lógico, na primeira coisa que eu fiz quando eu terminei foi mandar para esses meus amigos. E aí, um desses amigos me chamou lá para conversar e ele falou: Cara, você narrou a minha história aqui, foi o que aconteceu comigo. E aí eu já falei: Puta, fudeu, porque. Puta, ferrou, Gatilho. né? É, gatilho, eu fiz alguma coisa errada. E aí o cara, não, pô, perfeito, porque as pessoas viram as costas assim desse jeito mesmo, e às vezes é a pessoa que você menos espera quem vai lá e te dá a mão, te dá. E é assim, aí só que ele falou? Ele terminou de ler e falou assim: tem uma parte que o Barba conversava com o menino, que é o Vitor, e ele falava assim, falava alguma coisa para deixar ele mais animado, e o menino falava assim: Ah, já tô me sentindo melhor. E esse meu amigo falou assim: Cara, não, não tá. Tem 20 anos que isso aconteceu comigo, e se eu lembro disso, ele não tá se sentindo melhor. Então troca essa parte, porque assim, é uma ferida tão grande o que aconteceu. Você ser expulso de casa pelos seus pais é uma ferida tão grande, que não apaga, cara, não tem como. Então, assim, não foi uma conversa que vai apagar. E assim, eu não ofendi eles com isso, né? Eles só estavam falando, ó, esse sentimento ele não teria, né? Porque assim, eu não tenho noção desse sentimento, né? Aí ele falou, ó, isso ele não teria. É, falou, isso ele não teria, cara. Isso não teria. De resto, de boa. Todos os 3 amigos meus que eu mandei, eles falaram, não tem nada, tá tranquilo. O que você escreveu lá, o que acontece mesmo, né? Como a gente fugir também, transformar a coisa no mar de rosas, né? A gente sabe como é difícil. E quando a gente convive com as pessoas, a gente sabe ainda mais, porque às vezes a pessoa é alegre, animada, você conversa com ela, e você toca nesse assunto, você olha para a pessoa assim, tá até com lágrima no olho, e você fala, puta, não esperava que a pessoa fosse ficar assim, né? E você falou dos gatilhos, eu até perguntei para ele, cara, você acha que pode ser algum gatilho, você acha que é melhor eu tirar? Ele, não, só muda isso que eu falei e pode postar. E como eu tive 3 sim, eu falei, vou colocar. Só que assim, tem que tomar muito cuidado. E assim, a gente fala da comunidade gay, que é assim, é uma comunidade separada, né? Digamos assim, né? É mais fácil de você focar no LGBT, você sabe como agir. Mas isso pode ser quando você escreve sobre a terceira idade, quando você escreve sobre as mulheres. É muito difícil se colocar no lugar de fala de qualquer pessoa, né? Então é Uhum. muito bom quando você for escrever alguma coisa, você ter certeza de que você não está ferindo ou tentando, né, entrar onde você não deveria. Mas também, às vezes, você tem que escrever, né? Você tem uma história para contar. Se a gente não contar também essa história, aí vai entrar naquele nicho, porque se só a comunidade LGBT falar sobre a comunidade LGBT, a gente divide, né? E assim, a briga deles, a briga de todo mundo é unir, né? Então, eu É, acho que assim, quanto mais a gente vai escrevendo, vai tomando todos os cuidados, né? Pra não, como você falou, né? Tem que tomar muito cuidado, porque você não tem como se colocar no lugar da pessoa, né? Você, assim, eu, por exemplo, eu como homem, eu não ando na rua com medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, assim, entendeu? É difícil você se colocar em algum lugar. Mas, assim, se a gente não se colocar também, eu tô para escrever um livro agora, vai demorar um pouco, né? Mas ele vai ser a continuação desses contos de zumbi. E eu vou me basear num evento histórico que é, assim, tem um nicho de pessoas que se identificam com esse evento. Então, assim, se eu não tomar cuidado, os caras falam assim, o cara pegou um negócio importante pra gente e transformou nessa bagunça aí que ele chama de livro. Então a gente ai, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. é, essa questão aí, deixa eu só fazer uma correção. Você escreveu, você pediu opinião, o pessoal falou que estava ok. Quando eu escrevi, quando eu dei a ideia, o pessoal falou, não Não vai ser dá. legal. Então é importante ter o público, eu esqueci como que chama, o leitor sensível, né? Sim. É muito importante, porque a gente não sabe, é difícil a gente se colocar no lugar Muito das outras difícil. pessoas. É muito difícil. A gente pode falar de empatia 24 horas por dia, mas nunca um vai saber como o outro está se sentindo, como que foi aquela experiência para ele, porque cada pessoa é cada pessoa. Então, ter leitores sensíveis, e é importante você contar a sua história. É importante você ir atrás, tudo, e até é bom porque você aprende algo novo, né? Até para sua vida.
né? Com certeza. E às vezes você aprende onde não errar na vida também, né? A pessoa fala, isso não é legal você falar. Aí você fala, pô, quantas vezes eu não falei isso perto dele, achando que não tava falando nada demais e tava ofendendo o cara. Então a gente Sim, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia as pessoas tratam como direito de expressão ofender, né? Felizmente a gente tem uma grande parcela da população que acha que o direito de expressão dela pode ofender as outras pessoas, né? A gente está entrando, infelizmente, eu não sei se as redes sociais estão deixando isso mais à tona, provavelmente né? Ninguém vira preconceituoso de uma hora para outra, mas a gente é, está entrando numa fase complicada e parece que só piora, né? Então, nossa essa função como tela que escritora, protege, né? essa tela protege, isso mesmo, o simbolinho cinza do Facebook sem uma foto lá protege também. E aí a gente está entrando numa fase complicada. E aí a nossa função como escritor uma vez eu vou até dar uma dica, se vocês forem trocar crítica com um leitor, combine com ele, com o escritor, combine com ele primeiro que você vai ler, tranquilo, não troque estrelas na Amazon, porque eu combinei com um escritor que ia ler o livro dele e tal, ia fazer uma resenha, e eu fui ler o livro do cara, nossa, o cara era de extrema direita, e o livro do cara era um absurdo, e assim, ele tava numa hora, numa história, de uma coisa nada a ver, e aí ele começava a falar que quem tava fazendo manifestação era, sabe, o cara virava um cara extremo, assim, de uma hora para outra, não tinha nada a ver com a história, de uma hora para outra, tipo assim, o cara saiu do personagem, virou ele durante 20 páginas, voltou pro personagem, e aí eu fui comentar com o cara, não, mas eu tenho esse direito de fazer. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver com a história. Se fosse o personagem fosse assim, eu conseguiria entender, né? Que o personagem é um babaca. Eu falei, esse cara. Mas não tem nada a ver. O personagem é, pô, determinado pra caramba, luta pelas causas dele, e de repente ele vira um maluco, cara, que está xingando todo mundo na rua. Aí, bom, você sabe o que aconteceu, né? O cara me ignorou e xingou do jeito que ele quis. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. Sim, sim. A nossa arte é uma tela em branco, então você pinta do jeito que você quiser e as pessoas vão interpretar do jeito que elas quiserem, porque você não tem controle daquilo que você mostra para o mundo. É um fato. É um fato, não tem controle, assim, é uma flecha, né? Se soltou, não tem mais o que fazer. É Não, difícil. voltou e já era. E me fala uma coisa, como foi transformar uma fanfic em um livro autoral? Olha, Astral e Yorro Saci foi bem fácil. Histórias que não pegavam muito o universo de Naruto, o universo original, tudo. São personagens que eu praticamente troquei o nome, claro que fiz aquela revisão para mudar algumas coisas. Teve coisas que eu tive que trocar também, que eu achei que eram falas que eram meio esquisitas, que poderiam ser interpretadas de outra forma, poderia ofender alguém. Então, eu mudei alguns personagens, mas foi bem simples. As histórias estavam praticamente fechadas. A Rosacy tem 10 capítulos, ela é bem curta. Então, também foi bem rápido. Já a outra que eu terminei de adaptar agora foi muito difícil. Eu apaguei 200 páginas no total. Nossa senhora, que dó, não doeu não o coração fazer isso? Não, porque eu apagava com tanto gosto. Que porcaria! Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Então eu fui apagando. Quando eu vi no final, 200 e eu acho que deu 215 páginas, alguma coisa assim. E aí eu ainda quero mudar muita coisa, então pode ser que aumente algumas páginas, tudo. Mas essas histórias principalmente foi bem simples, mas tem histórias que tinha muita referência de Naruto, que quem assistiu o mangá mesmo, quem assistiu o anime, mesmo lendo uma fanfic que não se passa no universo, pega algumas referências e dá risada, tá lá, entendi o que você quis dizer aqui. Então eu tive que mudar bastante coisa para o leitor normal, né, não ficar perdido. Mas é muita atenção, muita cabeça aberta, porque você precisa cortar, você precisa, é algo que se você não cortar, alguém acima de você na editora, sei lá, vai falar corta, e você vai ter que cortar, não tem jeito. Não tem jeito. Então você tem que ir com o coração aberto. Então as adaptações, assim, eu acho que agora tá num equilíbrio. Duas foram bem fáceis e a maior foi bem difícil. Então, eu acho que as outras ainda vão ser mais difíceis ainda, que eu peguei a história mais fácil, que era Astral, que eu achei que não precisaria mudar muito. Agora as outras. Ai, Nossa, já 200 pensou páginas, nem... muita coisa. A A4 tinha mais de 600, então imagina no formato de livro. Ah, gente,
vocês que escrevem e não têm dimensão, não têm noção de dimensão, vocês têm que pensar nisso, porque um livro, o tamanho de um A4, ele é menor, então 500 páginas é muita coisa, vai dar umas 800 páginas de livro, e ninguém vai querer ler um romance de 800 páginas, o primeiro romance. O King a gente lê, mas o romance do Zé ninguém vai querer ler. Você falou isso agora, eu lembrei do Flor de Sangue, eu tava escrevendo, né? Escrevendo. E aí eu olhava no Word lá, 145 páginas, 150 páginas. Eu falava, nossa, eu escrevo, não acaba, não sei como os caras conseguem escrever. E aí eu tava, acho que foi até no grupo do Papo de Autor, eu tava lendo uma postagem lá e a pessoa perguntou mais ou menos quantas páginas dava, né? E o cara falou quase o dobro. Aí eu, eita, quase o dobro, o negócio já tá com 300 páginas, eu tô aqui viajando na história. Você vê, né? A gente não tem noção de nada quando a gente começa a escrever, né? Aí eu comecei a correr até o final do Flow de Sangue, eu tava um pouco corrido, porque eu me perdi totalmente. Assim, Foi desmotivado, né? nossa, quando eu vi, eu falei, não, cara, é o que você falou, quem que vai querer ler? Tá na metade do negócio 300 páginas, ninguém vai querer ler isso, ninguém vai querer ler. E aí aí eu voltei, fui cortando algumas coisas, mas é o tipo de experiência que você, quando começa a escrever uma coisa menor, quando começa a escrever um conto, uma fanfic, ou começa a publicar por capítulo no Notepad, é mais fácil, né, de você entender o que está Mensurar, acontecendo, né? mensurar isso. É, eu não tinha muita noção também, mas como Astral é uma história basicamente curta em fanfic, tem fanfic que tem mais de 100 capítulos, né? Não tem limite. Mas Astral eu achava ela curta, tem 20 e poucos capítulos, e os capítulos não são tão grandes, tem 2.000, 3.000 palavras. Então foi tranquilo, mas essa outra, os capítulos tinham 10.000 palavras, 8.000 palavras, então é muita coisa. Eu tive que cortar muito. É muita coisa mesmo. Nossa. E com a dor no peito, né? Porque escrever é tão difícil, né? E apagar é tão fácil, é só você dar um delete, você apagou uma semana de trabalho em 10 segundos, né? Sim, é, dá uma dorzinha, gente, eu confesso, mas depois você fica mais leve e fala, não, agora sim dá pra ler, sabe? Agora as pessoas não vão tacar isso na minha cabeça pra ver se racha, né? Ai, É difícil. É difícil, essa parte é difícil mesmo. Tanto que quando eu saí do Flor de Sangue pro Cativeiro, foi metade das páginas. Escrevi a história mais planejada. É porque, assim, tem aquele. A galera fala que tem os dois tipos de escritores, né? Que é o cara que planeja mais e o cara que sente estar escrevendo. Eu não consigo planejar. Eu não consigo eu planejar. também não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu já tentei. Assim, eu sei que é melhor planejar. Eu sei que fica mais fácil planejar. Eu sei que a chance da gente apagar mais fácil é o certo, mas eu não consigo. Eu não consigo sentar e falar, eu vou escrever o capítulo que vai acontecer tal coisa. Eu não consigo. Não, não existe. Isso pra mim não existe. Não tem... Eu acho que é por isso que eu gosto mais de conto. Eu gosto mais de romance, mas é aquele negócio, eu deixo o personagem me levar, sabe? Ah, Sim. mas ai, vai acontecer tal coisa nesse capítulo. Ah, mas ele não faria isso. Quando você É, veja para o outro lado, Astral, que é em primeira pessoa, nossa, eu tinha uma raiva da Milena, que é a protagonista, que é ela que vai contando a história. Mas eu ficava, ai, que menina chata, meu Deus. Mas eu não podia agir como a Marcela, porque não era a Marcela que estava contando a história, era a sim. Milena. Então, como é que eu vou saber o que a Milena vai fazer se. Então, eu sabia qual era o meu objetivo. O meu objetivo era mostrar que nem sempre aquilo que você acredita com tanta veemência é verdade. E ela é crente nos signos, ela é a louca dos signos. Mas nem tudo encaixava ali no. Ela dava um jeito de encaixar, mas nem tudo se encaixava. Então é meio que uma crítica a isso e tal. Tá, eu quero isso. Ah, eu quero ter umas coisas engraçadas. Ah, eu quero que tenha tal personagem. Mas o que vai acontecer é ela que decide. isso é uma das coisas mais legais de escrever, né? Por isso que eu não gosto de planejar. Tipo, você vê que onde você está não era nem onde você imaginava estar quando você começa a escrever a história. Para mim é uma das coisas mais legais, é a minha diversão. Então, assim, tem duas coisas que eu sei que é difícil na minha escrita, né? Estou me usando como exemplo. Eu sei que complica a minha vida, mas eu não gosto de mudar, eu não gosto porque é o que eu gosto de escrever, não é porque eu sou cabeçudo, eu sou um cara bem aberto para mudança, né? Mas é o que eu gosto de fazer. Primeiro é deixar a história levar, o personagem guiar a história. Vou sentar e vou escrever, e paciência. Talvez eu sei qual que é o final da história, vai acabar de tal jeito, mas
Até o final tem muitas mil palavras Nossa, no meio. tudo pode mudar. Tudo pode mudar para qualquer coisa. E a outra coisa é, eu uso muita analogia para escrever. Muita analogia, muita analogia, muita analogia. E aí, às vezes, eu sei que o texto fica meio pesado. Aí eu vou lá e vou apagando. Mas assim, eu não me sinto bem, porque assim, puta, caramba, ficou tão bonita essa frase. Só que é uma cena de ação, eu tenho que apagar. O cara não quer saber isso no meio do zumbi mordendo o cara. Eu sei que tá errado, assim, mas eu gosto. Às vezes eu escrevo e apago depois. Ou às vezes eu não apago e falo, ah, cara, vou arriscar. Eu achei que foi legal. Mas a gente sabe que tem algumas Documento coisas. parto. Deixa o documento à parte, depois a gente vê o que faz. Ah, eu gosto de. Olha, gente, não. É aquele negócio, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É muito. Deve ser muito mais fácil escrever planejando. Muito Deve ser mais. muito mais fácil. Porque assim, sofro. Astral mesmo fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu já não estava aguentando mais, eu queria dar um final. Eu fiquei, meu Deus, esse monte de ponta solta. Então eu tive que me virar nos 30 também para amarrar as pontas. Ainda bem que eu consegui uma coisa em comum ali, que eu não vou falar o que é, para Não conseguir fala amarrar não. as pontas. Mas ficou um monte de ponta solta, eu não sabia como finalizar. Se tivesse planejado, tudo daria certo, eu não teria passado nervoso, eu não teria tido vontade de excluir a história. Então, um conselho é se planeja, vai dar certo. Mas assim, se o seu jeito de escrever é igual ao nosso, caótico, por que não? Escreve, é caótica a palavra mesmo. Vai escrevendo igual um maluco. Aí às vezes eu paro de pensar, putz, esse capítulo devia ter acabado. Aí eu paro de pensar, putz, esse cara. E isso gera 1 milhão de problemas. Por exemplo, se acontece uma coisa, no final da história você fala, ah, não, não devia ter acontecido aquilo, e você escreve tudo bagunçado em cima, porque você não planejou. Mas funciona, né? Porque a Do gente jeito vai errado, levar mas isso tudo funciona. da Ana. É, não tem muito o que fazer. Infelizmente, é assim. É o jeito que funciona. Se você sentar e escrever uma coisa planejada, não vai sair, não vou conseguir escrever. Então, Vai sair. eu escrevi uma história que eu planejei os capítulos, tá lá parado até hoje. A história é legal, mas comecei a ficar preso, sabe? Você começa, não posso fazer isso, porque senão não vai dar certo aquilo no final, e isso já, então eu penso nisso depois. Aí, o depois tem 1 ano já e tá lá, mas parado. Super te entendo. As histórias planejadas estão tudo paradas. Não dá certo. Pra gente não dá certo, né? Para outras pessoas dá. Tem gente que a Karen planeja no Trello, se eu não me engano. Uma vez ela postou com coisas assim, eu falei, nossa, nunca ia conseguir fazer isso. Nunca, 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 jamais. Facilita muitas coisas, mas não vou conseguir fazer. Eu posso fazer para mostrar, colocar no Instagram, falar, olha que bonito, mas depois eu vou fazer tudo diferente. Tu vai estar lá só para postar mesmo. Deixa eu aproveitar aqui agora e falar para você, falar um pouquinho mais sobre o astral, para a gente ir terminando essa conversa, senão a gente vai estender. Já tem 1 hora que a gente está conversando aqui. Meu Deus, corta. Seja um escritor e corta. É, Difícil. bom, eu vou falar dos dois livros. Eu Isso, faço fala de um tudo. resuminho rapidinho. Eu vou colocar Vamos até o lá. pessoal aqui embaixo um link na descrição dos livros, tá? Mas pode ir. Astral, então, era uma fanfic de Naruto, né? Foi publicado pelo selo Odisseias, que bonitão, junto com o livro do Valdir. Ele conta a história de uma maluca dos signos, e é ela que conta a história, ela vai julgando todo mundo, todos os acontecimentos. Ela é uma fotógrafa de roupas para catálogos de revista. Não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas achei legal. Uma profissão assim. É RH, né? É. Desculpa. E ela vai se metendo em um monte de confusão, um monte de coisa por causa dos signos. E é engraçado que só ela acredita tanto em signo. Então, é, é muito engraçado, é muito legal. E, gente, leiam nessa quarentena. Se você estiver triste, leia Astral. E o meu caçulinha, o Rosaci, era uma fanfic também de Naruto. Ele é um pouco mais grossinho, mas ele é menorzinho de tamanho. Ele tem vários extras, vários especiais, tem entrevista, significado dos nomes. Então, conta a história de uma odalisca que foi sequestrada e ela tá sendo tipo num bordel, vamos dizer assim, no meio do deserto e tem, eu não sei se dá pra ver aqui, tem um cara num cavalo. Ele tem o cabelo do Sasuke, aliás, que as meninas colocaram pra fazer referência. E ele é de um grupo de justiceiros que vão resgatando essas pessoas sequestradas e tal. E os dois, ele acaba resgatando ela e acontece alguma coisa que os dois acabam tendo que se desvincular do grupo. Então a história conta eles chegando até o Porto Seguro
ela não confiando muito em homens, né? Porque por tudo que aconteceu, e ele tendo que ganhar essa confiança e conhecendo mais esse problema, né? Que ela teve que passar, criando mais empatia. E é muito legal, é uma história sobre confiança, sobre amor. Não é tão engraçado, na verdade não tem, não tem piada. Mas é uma história sobre amor, confiança, companheirismo. E é regada de Shakira porque eu peguei referência em All Rosassi da Shakira. Aí, ó, Rosassi não tem para vender, infelizmente. Um financiamento coletivo, foi por demanda. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente, não tem agora. Mas quando a editora abrir de novo o financiamento de Ó Rosassi, eu vou estar avisando lá nas minhas redes sociais. Agora eu falei que a gente ia acabar a conversa, mas surgiu uma curiosidade agora que eu vou ter que perguntar. Como duas fanfics de Naruto, uma vira sobre uma doida dos signos e outra vira sobre uma odalisca? Como que faz isso, né? Eu não sei. Olha, eu tenho fanfic de Naruto sobre corrida de carros. Eu tenho. O mais engraçado, eu tenho uma que é de jogador de xadrez, que aí é o Shikamaru e a Temari, né? O jogador de xadrez e tal. Então, eu só pego a personalidade deles e coloco uma história, um plot que eu inventei. Nossa, que legal. Aí eu pego eles, a personalidade já tá pronta, são personagens prontos. Então, é meio sacanagem, né? Eu fazer isso. Mas aí eles acabam ganhando vida naquele universo e acaba virando uma coincidência, né? Mas Muito eu pego legal. a personalidade deles e coloco em qualquer história. E eu acho que é isso que é bacana na fanfic. Muito legal mesmo. Não dá para imaginar, né? Você pegar um anime e transformar em duas histórias tão completamente diferentes, pelo que eu entendi, até pelo gênero, né? Porque eu tenho aqui, eu tenho o meu astral também, tá, gente? Eu não estou fazendo média, não. E o meu tá autografado aí. Mas é tão diferente, né? Vai dois gêneros completamente diferentes, é muito legal. Assim, eu sou um apoiador de quem escreve fanfic. Eu não escrevo porque, para ser sincero, eu não sou muito fã de alguma coisa. Assim, eu gosto de ficar pulando. Por exemplo, assistir série. Por exemplo, eu gosto de The Walking Dead. Mas nunca pensei em escrever uma fanfic de Walking Dead. Porque assim, eu não vivo muito nesse coisa. Eu sou o cara do videogame, mais de videogame do que de série, né? Talvez eu Tem possa fanfic escrever de uma. videogame também. Então, tem que começar a escrever uma fanfic sobre videogame. Mas assim, eu sou um apoiador porque assim, é uma maneira de você entrar no mundo da escrita, é uma maneira de você conseguir leitor, é uma maneira de você se aperfeiçoar como escritor e dá certo. A gente trouxe aqui um exemplo perfeito, né? Lançou na Bienal do Livro um livro, agora saiu por outra editora, então assim, dá certo, funciona. E é um caminho que você vai conseguir a ajuda dos leitores de fanfic também, né? Você vai conseguir um feedback mais fácil. Eu, no meu caminho, era um ou outro amigo, é mais difícil, né? Você escrever sozinho, enclausulado, ainda mais quando você é novo na escrita, é muito mais difícil do que você escrever com uma comunidade, com o pessoal te apoiando. Tem gente até hoje que deve cobrar você para você terminar a fanfic, ou para você completar uma história, né? Pedindo extra, pedindo capítulo extra, pedindo segunda temporada de tal história. Gente, não é assim que funciona. Só a gente tem outras coisas, né? Tem que saber dosar, isso é muito difícil. E também, às vezes, a história, a gente tem que aprender que a história tem um ponto final. E não adianta você tentar tirar água de pedra, porque não dá. A Não história dá. finalizou ali, se continuar vai perder a graça. Filho é um The Walking Dead, né? Aproveitando o exemplo. É isso. Tá bom, Val, queria agradecer, Marcela. Vou lembrar o pessoal que eu vou deixar os links aqui embaixo, todos os livros da Marcela, tá? Para vocês conseguirem comprar. Aproveitem, gente. Tem disponível e-book, tem disponível livro físico. Quando abrir o do Ozzy vai também tá, né? Para vender. Seguindo a Marcela nas redes sociais, acho que é mais fácil de conseguir ver, né? Quando sair uma nova impressão. Beleza? Obrigado, Marcelo, por estar aqui. Se quiser deixar mais alguma coisa pro pessoal. Só quero agradecer mesmo o espaço. Estou aqui para falar sempre de fanfics, porque eu amo esse tema. E pode me chamar para falar de qualquer coisa, na verdade. Mas eu adorei falar de fanfics. Falar que eu tenho meu flor de sangue também, só que tá longe, então tem que ser fotografado também, mas eu não consigo pegar agora. Mas obrigada de coração.
E espero sucesso pra gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, eu estou disponível em qualquer rede social. Marcela Alban. Isso. Tchau, Marcela. Obrigadão. Valeu, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada.